Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre a masturbação? É um assunto que muitos evitam, mas que impacta profundamente a vida espiritual de milhares de cristãos. Hoje vamos falar com coragem, clareza e respeito, porque entender isso pode transformar sua relação com Deus e consigo mesmo. Fique comigo até o final. A importância de falar sobre sexualidade no contexto cristão. No contexto cristão, a sexualidade é um tema que frequentemente é deixado de lado ou tratado com constrangimento. No entanto, ignorar o assunto não elimina as dúvidas, lutas e realidades que muitos cristãos enfrentam em relação a isso. Falar sobre sexualidade com seriedade, compaixão e base bíblica é essencial para que os cristãos possam viver de maneira íntegra, informada e fiel aos ensinamentos de Deus. A Bíblia, embora não use sempre os termos modernos, aborda princípios importantes relacionados ao corpo, ao desejo e à santidade. Portanto, abrir espaço para conversas francas e respeitosas sobre sexualidade dentro da igreja é fundamental para ajudar os fiéis a compreenderem melhor sua identidade, seu chamado à pureza e à graça disponível mesmo diante de falhas. Essa abordagem promove maturidade espiritual e emocional, fortalecendo o testemunho cristão no mundo. A masturbação é mencionada na Bíblia. A Bíblia, em suas páginas, não menciona explicitamente a prática da masturbação. Isso leva a diferentes interpretações entre os cristãos quanto à sua moralidade. Algumas tradições tentam associá-la ao episódio de Onã, Gênesis 38, mas o contexto ali trata mais da desobediência à lei do levirato do que da masturbação em si. Diante da ausência de uma proibição direta, muitos recorrem a princípios bíblicos mais amplos para orientar sua visão sobre o assunto. A falta de menção direta, porém, não significa que o tema esteja isento de avaliação espiritual, mas sim que é necessário aplicar sabedoria e discernimento ao analisar suas implicações à luz da vontade de Deus revelada nas Escrituras. A resposta cristã, portanto, exige uma consideração mais profunda sobre intenções, consequências e alinhamento com os princípios divinos de pureza e santidade. Princípios bíblicos aplicáveis à masturbação. Embora a Bíblia não trate diretamente da masturbação, ela oferece princípios morais e espirituais que ajudam o cristão a avaliar suas ações. Entre esses princípios está a pureza, tanto do corpo quanto da mente, que é um chamado constante para os seguidores de Cristo. Filipenses 4:8. A santidade também é central na vida cristã, sendo um reflexo da separação do pecado e da dedicação a Deus. 1 Pedro 1:15-16. O domínio próprio, um dos frutos do Espírito, Gálatas 5:22-23, é fundamental ao lidar com os impulsos sexuais fora do contexto bíblico do casamento. Outro princípio importante é o uso adequado do corpo, visto como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19-20, o que implica cuidar dele com reverência. Esses fundamentos não apenas direcionam o comportamento, mas também chamam o cristão à autorreflexão. O que se faz em segredo honra ou desonra a Deus? As ações privadas estão alinhadas com a santidade que ele requer? A sexualidade no plano de Deus. A sexualidade não é um erro ou algo vergonhoso. Ela foi criada por Deus com propósito e beleza. Em Gênesis 2:24, vemos o princípio da união entre o homem e a mulher dentro do casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A sexualidade, nesse contexto, é expressão de intimidade, compromisso e também meio para a procriação. É dentro do casamento que Deus projetou o sexo para ser vivenciado de forma segura, amorosa e santa.
Fora desse contexto, a sexualidade tende a ser distorcida, buscando apenas o prazer imediato e desvinculado do amor e da responsabilidade. O plano de Deus visa proteger o ser humano da banalização do corpo e das feridas emocionais que resultam do uso irresponsável da sexualidade. Quando vivida conforme os princípios divinos, a sexualidade fortalece os laços conjugais e reflete a unidade e o amor de Cristo pela Igreja, a pureza do coração e da mente. Jesus aprofundou a compreensão da lei moral ao ensinar que o pecado não está apenas nas ações externas, mas também nas intenções do coração. Em Mateus 5, 27 e 28, ele declara: "Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela." Isso nos mostra que a pureza desejada por Deus vai além do comportamento físico. Ela envolve também nossos pensamentos e desejos. A luta contra a impureza começa na mente. Fantasias, imagens e desejos desordenados devem ser tratados com seriedade, pois moldam nossas atitudes. Guardar o coração e os pensamentos é essencial para viver em santidade. Portanto, lidar com a masturbação inclui não apenas o ato em si, mas também a vigilância sobre aquilo que alimenta a mente e os desejos. O corpo como templo do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o corpo do cristão não é apenas matéria, mas um santuário onde habita o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 18, 20, Paulo exorta: "Fugi da imoralidade sexual. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo." Isso implica que todas as ações físicas, inclusive as relacionadas à sexualidade, devem honrar a Deus. Quando o cristão pratica algo que compromete a santidade do corpo, ele fere esse propósito sagrado. Portanto, refletir sobre como usamos nosso corpo, inclusive no contexto da masturbação, é uma questão espiritual profunda e não apenas comportamental. A consciência de que somos habitação de Deus deve inspirar escolhas pautadas pela reverência e pelo amor ao Senhor. A vontade de Deus, santidade e autocontrole. A vontade de Deus para seus filhos é clara: santidade. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, Paulo afirma: "Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão de desejos desenfreados." Aqui, vemos que o chamado de Deus é para um viver controlado, reverente e separado do padrão mundano. O autocontrole, fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, é essencial na jornada cristã. Masturbação, muitas vezes impulsiva e ligada a desejos egoístas, pode entrar em conflito com esse princípio. Viver em santidade não é apenas evitar atos externos de pecado, mas cultivar uma vida interior pura, rendida ao Senhor e comprometida com o domínio próprio como expressão de amor e obediência a Deus. Motivações comuns para a masturbação. A masturbação, embora muitas vezes vista como um ato privado, geralmente reflete questões mais profundas da alma. Entre as motivações mais comuns estão a busca de prazer imediato, o alívio de emoções como ansiedade, estresse ou solidão e a curiosidade sexual. Em muitos casos, ela surge como uma resposta à falta de domínio próprio ou como fuga de uma vida emocional desequilibrada. Além disso, a cultura moderna, saturada de erotização e pornografia, influencia fortemente a mente, moldando desejos e comportamentos contrários aos valores cristãos. Essas motivações revelam a necessidade de uma vida interior disciplinada e guiada pelo Espírito. Quando os impulsos não são avaliados à luz da palavra, tornam-se portas para hábitos que distanciam o cristão da comunhão com Deus.
Consequências espirituais da masturbação. A prática da masturbação pode trazer diversas consequências espirituais negativas, especialmente quando acompanhada de pensamentos impuros ou vícios. Primeiramente, ela pode causar um desvio da pureza do coração, uma vez que a Bíblia nos chama a manter nossos desejos e pensamentos alinhados com a vontade de Deus. O ato pode alimentar desejos carnais, afastando-nos do chamado para viver em santidade e integridade. Além disso, a masturbação pode enfraquecer nossa comunhão com Deus, pois nos coloca em desobediência à sua vontade, dificultando o crescimento espiritual e a intimidade com Ele. Por fim, muitos cristãos enfrentam sentimentos de culpa e vergonha após se envolverem nessa prática, o que pode perturbar sua paz interior e dificultar a experiência do perdão e da graça divina. Conselhos bíblicos para solteiros. Para aqueles que lutam contra os desejos sexuais e não possuem o dom do domínio próprio, a Bíblia oferece um conselho claro através do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 7:7-9, Paulo expressa que seria bom que todos fossem como ele, vivendo em continência, mas reconhece que nem todos têm esse dom. Portanto, ele aconselha os solteiros e viúvos a se casarem, pois é melhor casar do que viver abrasado pelos desejos. O casamento, nesse contexto, é apresentado como uma solução legítima e honrada para viver a sexualidade dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. Dessa forma, o casamento torna-se um meio para satisfazer os desejos sexuais de maneira correta e de acordo com a vontade divina, prevenindo que os indivíduos sejam dominados pelas paixões. Superando a luta. Dicas práticas cristãs. Para quem deseja vencer a luta contra a masturbação e outras tentações sexuais, é fundamental buscar uma vida pautada na integridade e na comunhão com Deus. Controlar os pensamentos é o primeiro passo, pois Jesus ensinou que a mente é terreno fértil para o pecado. Mateus 5:28. Praticar o autocontrole envolve disciplina e oração constante, pedindo a ajuda do Espírito Santo para resistir às tentações. Buscar apoio espiritual, como aconselhamento pastoral, grupos de oração e amizades saudáveis, fortalece a caminhada. Além disso, ocupar o tempo com atividades produtivas, cultivar uma vida devocional sólida e evitar situações de risco, como o acesso à pornografia, são medidas práticas que ajudam a fortalecer o domínio próprio. Viver em santidade é um processo contínuo que exige perseverança, mas Deus oferece graça para quem deseja mudar. A esperança do perdão e da restauração. Mesmo quando falhamos, a Bíblia nos lembra da fidelidade e do amor de Deus para conosco. Ele está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente e buscam viver segundo a sua vontade. 1 João 1:9. A restauração é possível para todos que se entregam a Cristo com humildade, confiando na sua misericórdia. O caminho da santidade não é fácil, mas Deus não nos abandona. Ele caminha conosco, oferecendo força para recomeçar e a certeza de que a vida pode ser transformada. A graça divina renova, liberta e fortalece, trazendo esperança para quem luta contra a masturbação ou qualquer outro desafio relacionado à sexualidade. Falar sobre sexualidade no contexto cristão é fundamental para viver uma vida íntegra e alinhada com os princípios bíblicos. Embora a Bíblia não mencione diretamente a masturbação, os ensinamentos sobre pureza, autocontrole e santidade nos guiam a refletir profundamente sobre nossas atitudes e motivações. A sexualidade, criada por Deus para ser vivida no casamento, deve ser tratada com respeito e reverência, reconhecendo que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Enfrentar as lutas relacionadas à masturbação exige esforço, oração e apoio espiritual.
Mas a esperança nunca se perde, pois Deus é fiel para perdoar, restaurar e fortalecer aqueles que o buscam de coração sincero. Assim, podemos caminhar rumo a uma vida marcada pela liberdade, santidade e comunhão verdadeira com Deus. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Também dá uma olhada no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza que vai agregar ainda mais para View.